Bom dia, meu irmão, minha irmã. Domingo abençoado na presença do Senhor. Eu espero que a misericórdia de Deus tenha se renovado sobre a sua vida e você tenha percebido essa renovação da graça e da misericórdia de Deus. O tema da nossa reflexão desse domingo é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8, versículo de número 36. E eu quero começar essa gravação com a expressão do Roberto Carlos. São tantas emoções e a gente percebe que emoção ela varia muito na vida da gente, né? E eu quero trabalhar com você um pouquinho sobre como lidar com as emoções. Porque tem hora que a gente está rindo, tem hora que a gente está chorando, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está sentindo raiva, a gente precisa entender essas coisas. E Jesus ele veio trazer para cada um de nós vida e vida abundante. Ele veio trazer para nós libertação e liberdade. E às vezes certas emoções nos privam da liberdade. Porque elas às vezes aparecem e vêm do nada. E acaba travando, impedindo o desenvolvimento na vida da gente. O medo, por exemplo, né, é uma emoção que neutraliza muita coisa na vida da gente. E existem medos que são emoções manifestas, mas que nunca aconteceram com a gente, ou se aconteceu, estava lá, guardado lá no fundo, e ela acaba se manifestando na nossa vida e às vezes nos impede de tomarmos decisões que podem ser decisões grandiosas e abençoadoras na vida da gente, né? A Bíblia vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Porque a partir do momento que eu sei, eu tenho a consciência da presença de Deus, e você vai ver em muitos momentos, né, na Bíblia, o salmista dizendo: eu não temerei o meu inimigo, não temerei mal algum, eu não vou ter medo, porque Deus ele está comigo. Então, a presença de Deus ela vai sempre servir como um fator de motivação, de alegria, de plenitude na vida da gente, que nos ajuda a percebermos e a lidarmos com as emoções. Mas o que são emoções? Ato de mover ou ser movido para fora. Porque a emoção é uma coisa que sai de dentro da gente para fora. É uma coisa que às vezes se manifesta dentro da gente. Então, é o ato de mover ou ser movido para fora. A emoção é um sentimento que é gerado ou é retirado de nós por algum tipo de estímulo. Alguma coisa tem que acontecer para eu sentir a emoção. Então, toda emoção, seja ela boa, seja ela ruim, toda emoção ela tem um gatilho. Tem algo que dispara esse gatilho, né? Agora eu quero dizer uma coisa: se você tem emoção, dá glória a Deus, porque você está vivo. Quem está morto que não tem emoção, ou está num estado psicológico tão que a pessoa acaba se tornando, as pessoas falam assim, insensível, né? Mas se você tem emoções, dá glória a Deus, porque você está vivo. As emoções são sentimentos nossos e cada um deles tem esse gatilho. Ou seja, a minha forma de agir a algum tipo de situação, ela é completamente diferente da forma, por exemplo, do Felipe agir. Tem gente que vê uma barata, sente nojo. Tem gente que vê uma barata, sente medo. Tem gente que vê uma barata e para ele tanto fez, tanto faz, é só uma barata, né? E a gente precisa entender isso. Uma vez que as emoções, elas se manifestam a partir de alguma coisa, elas têm os seus gatilhos, quando a gente entende os gatilhos que disparam as emoções, a gente começa a controlar. Primeira coisa que eu quero que você saiba nessa reflexão é que aquilo que nós somos ou sentimos é fruto de todas as experiências que tivemos ao longo da nossa vida. Então, se uma pessoa tem medo de barata, por exemplo, em algum momento da vida dela, quando criança, sei lá, talvez uma barata voou, né, para cima da pessoa, ela sentiu um susto tão grande e aquilo ficou impregnado
lá no profundo do subconsciente da pessoa. Né? Então, aquilo que nós somos ou sentimos é fruto dessas experiências que a gente vai acumulando na nossa vida, ao longo da vida. Né? Tem até um ditado que diz o seguinte, que vai explicar um pouquinho essa questão. É que gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Um dia a água que jogaram nele queimou ele. Então, toda vez que a água bate nele, a informação que vem, o gatilho que é disparado, é o gatilho da queimadura, da dor, do sofrimento. E, aliás, as emoções que geraram dor e sofrimento são as mais presentes na vida do ser humano. Ou seja, aquilo que é negativo, aquilo que traz sofrimento para nós, ficam mais marcados na nossa vida do que aquilo que trouxe bênção, que trouxe alegria. Não sei se você já percebeu isso. Né? A gente esquece muito rápido o bem que uma pessoa fez, mas a gente vive eternamente sob o domínio da amargura, do ressentimento, por causa de um mal que nos feriu. Então Jesus ele veio para nos libertar dessas coisas também. Né? Nos dar vida e vida em abundância. Ele veio mostrar para nós que não é toda a água que é lançada que queima o gato. E é necessário nós percebermos essas questões. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, é importante sabermos que todos nós, eu, você, o Felipe, todos nós somos influenciáveis. De formas diferentes, mas todos nós somos influenciáveis. Né? Como é que eu posso... Se eu receber um presente, eu vou ficar feliz. O presente me influenciou. Né? Se alguém me xingar, eu vou ficar com raiva. Porque alguém me xingou. Todos nós, queridos, somos influenciáveis. Faz parte da humanidade. E o que eu acho tremendo em Jesus, em Deus, como que Deus é chique, Felipe? Como que Deus se importa com a gente? Porque Deus ele aprende e ele experimenta em Cristo, através de Cristo, esses sentimentos nossos, todos eles. Então o autor de Hebreus ele vai dizer que nós agora temos diante do Pai um sacerdote que se compadece de nós. Porque muita coisa que Jesus experimenta através da encarnação, ele nunca havia experimentado na vida dele. Deus não sabia o que era medo. Jesus, que é a palavra de Deus na sua divindade, ele não sabia o que era medo. Deus vai ter medo de quê? Né? Mas quando ele assume a nossa humanidade, ele começa a experimentar medo. Ele experimenta, né, uma série de emoções, a minha alma está abalada, eu estou atribulado, né, até a morte. Ele vai falar isso para os discípulos dele. Então, é importante eu entender e você entender que todos nós somos influenciáveis. A dinâmica da vida estabeleceu em nós, porque nós somos influenciáveis, ela estabeleceu para nós, ou seja, a vida estabeleceu para nós na sua dinâmica conceitos e também preconceitos. E nós precisamos saber lidar com isso. Todos nós, então, temos os nossos conceitos e preconceitos. Né? Tem várias interpretações de preconceitos, né, da palavra. Né? O conceito é aquilo que está ali provado. O conceito aqui desse arranjo é que ele é um arranjo bonito. Agora, o preconceito é eu estabelecer um conceito antes mesmo de eu conhecer o conceito. Né? Tem até uma outra expressão que eu posso usar aqui, que muitas pessoas falam, muitas pessoas dizem, só de olhar para a pessoa e falar assim, meu santo não deu certo com dele. Você já passou por isso, Felipe? Né? Parece que só de você olhar para a pessoa, você já cria uma antipatia, né? Você já tem um preconceito, porque em algum momento da nossa vida, alguma coisa aconteceu e ficou marcado. E quando você vê aquela imagem, aquele rosto, aquela pessoa, você associa com a outra imagem. O cérebro da gente é mestre em fazer essas coisas, enganar a gente. E você estabelece, então, um pré-conceito.
né? Um conceito estabelecido antes do fato. Né? Então, assim, é necessário a gente perceber. Porque o que mais gera dano, o que mais gera emoções negativas na nossa vida, não é o conceito, é o preconceito. É a frase que o gato escaldado tem medo de água fria. Porque o preconceito que está na mente do gato é: toda água me queima. Então ele estabelece que a água vai queimá-lo antes do fato, e por isso ele foge. A gente precisa aprender a lidar com esses preconceitos que existem dentro da nossa mente e do nosso coração. E como é que Jesus ele vai nos ajudar? Como é que a Bíblia vai nos ajudar nisso? Entendendo a primeira coisa, que em Cristo, isso está lá em 1 Coríntios 5,17, em Cristo nós somos novas criaturas. E o apóstolo Paulo vai dizer que tudo se fez novo. Ou seja, agora, através de Jesus, eu não sou mais aquele homem. Eu sou um novo homem. E esse novo homem entra em luta com o antigo, Felipe. O apóstolo Paulo ele vai falar isso de forma muito profunda. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem é que vai me libertar disso? E ele vai usar uma expressão: quem me libertará do corpo dessa morte? Porque naquela época, quando a pessoa cometia uma atrocidade, Felipe, um assassinato, alguma coisa assim, o que era o castigo naquela época? O que era o corpo da morte? Eles pegavam o cara que morreu, amarrava no sujeito que matou. E aquele cara que morreu apodrecia agarrado no sujeito que matou. O que acontecia? Olha que pena tribulada. O que acontecia? A putrefação do defunto inflamava o corpo do outro até ele morrer. Então Paulo ele fala: quem que vai me libertar desse corpo, dessa morte? Desse homem do pecado que está agarrado na minha vida e me impedindo de fazer o bem que eu quero fazer. Aí ele vai falar assim: bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos enviou Jesus. Então Jesus ele nos liberta de todas as coisas, até desse homem carnal que vive agarrado na gente, mas a gente luta com isso de fé em fé, de confiança em confiança. Então, em Cristo, através de Cristo, nós somos novas criaturas para glória e honra de Deus. O subconsciente do ser humano, porque aquilo que é consciente é essa capacidade, é tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu cheiro, tudo que eu sinto, né? Esse é o nosso consciente, é muito pequeno. É a ponta do iceberg. O que mais influencia o ser humano, mesmo ele estando consciente, é o subconsciente. Porque é do subconsciente que vai as informações para o consciente e faz com que o consciente tome as atitudes. Então, o subconsciente no ser humano, ele domina mais a vida da gente do que o consciente em si. O subconsciente, então, ele, segundo alguns psicólogos, ele é um grande armário cheio de gavetas, com sentimentos bons e sentimentos ruins. Mas somos nós que abrimos esses armários. O armário ele não é aberto sozinho. Quem leva a chave até a porta da gaveta, né? A entrada lá, e abre os sentimentos, somos nós. Eles existem e não tem como tirar, não tem como mudar. Porque a experiência que eu tive marcou o meu subconsciente para sempre. Mas eu posso escolher a gaveta que eu vou abrir. Então, diante de uma nova situação, eu posso escolher. Por isso a Bíblia nos diz que Jesus nos tornou novas criaturas. Eu preciso ter cravado isso no meu subconsciente. Agora eu sou uma nova criatura. Então agora é eu que vou escolher agir diante daquela situação que está adiante de mim.
Se quando eu era carnal, eu agia de uma forma, agora que eu sou de Cristo, é eu que vou abrir essa gaveta do sentimento. É eu que vou escolher. É eu que vou escolher me alegrar ou me entristecer. Porque aqui no texto que nós mencionamos de João 8,36, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Ou seja, eu sinto aquilo que eu quero sentir. É nós que abrimos essas gavetas. Ou seja, você coloca para fora a emoção que você quiser diante do fato. Jeremias, ele vai dizer em Lamentações 3:20, todos nós conhecemos, mas o mais importante é o que vem antes. Porque o que vem antes é só sentimento ruim. E eu acho muito tremendo isso estar presente na Bíblia para mostrar para nós que, como nós falamos na live passada, né, Felipe? A gente é tudo comedor de arroz com feijão. Ou seja, todos nós temos esses sentimentos. Não dá para mudar isso. Mas você pode parar com eles. Então, depois de colocar ali para a nossa edificação, ou se o Jeremias estava atribulado mesmo, né? Mas ele fala uma coisa no versículo 3, no capítulo 3, versículo 20. Ele dá um basta na emoção ruim, e ele fala, eu quero trazer à memória, à tona, o que me dá esperança. Eu não quero viver sob o domínio desse sentimento. Eu quero colocar um novo sentimento no lugar dele. Eu não quero viver abrindo essa gaveta de reclamação, de murmuração, de isso e daquilo. Eu quero abrir uma gaveta agora de alegria, de esperança. Então é ele que abre. Porque ele mesmo declara, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque eu sou livre por Jesus para escolher. Né? Eu posso sentar e chorar, ou eu posso me levantar e adorar. É eu que escolho, é eu que decido abrir a gaveta. Não dá para excluir essas gavetas do subconsciente. Mas eu posso escolher qual gaveta. Guarda isso no seu coração. O mais tremendo ainda. Tem tanta gaveta no subconsciente e tem gaveta vazia. Ou seja, além de poder escolher a gaveta que eu vou abrir, eu posso encher novas gavetas com sentimentos, e eu vou usar uma expressão aqui, positivos. Sentimentos que me dão esperança. Né? Como manter as gavetas das emoções ruins fechadas? Em primeiro lugar, conhecendo-as. Preciso conhecer a gaveta do meu sentimento. Preciso fazer uma sondagem do meu ser. Por que eu olho para a barata e tenho medo ou tenho nojo dela? Um bichinho tão insignificante, né? Por que essa emoção vem? Agora que eu sei por que da emoção vir, eu vou criar uma nova emoção. E vou colocar ali. Abrir uma nova gaveta, criar uma nova gaveta, mas eu preciso conhecer. Em segundo lugar, eu preciso crer em Jesus. Porque é Jesus que liberta. É Jesus que promete estar comigo todos os dias. Só Jesus liberta. E eu tenho que criar na minha mente, no meu coração, lá no meu subconsciente, essa gaveta. E encher ela da presença de Jesus. Preciso crer. Eu preciso... E a gente só consegue preencher o subconsciente dessa gaveta repetindo a promessa, Felipe. Eu tenho que repetir até que ela se torne verdade. Porque até uma mentira, né? Falamos isso na live passada, de quinta-feira. Até uma mentira dita muitas vezes,
ela se torna verdade para nós, lá no subconsciente. Então, eu tenho que fazer essa mensagem arraigar lá no meu subconsciente, a produzir até filme disso. Aquele Leonardo DiCaprio chama A Origem. Quando uma verdade é implantada lá no subconsciente, ela passa a fazer parte da vida da pessoa. Então eu tenho que fazer arraigar lá no meu subconsciente essa verdade de Jesus. Nele eu sou livre. E repeti-la até que ela se torne real mesmo. Faça parte ali da minha vida. Eu não sou escravo das emoções, porque Jesus me libertou. Essa verdade, ela vai dizer para mim que não são as emoções que me controlam, é eu que controlo as minhas emoções. O salmista, ele faz a seguinte declaração: por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que eu vou viver me sentindo para baixo? Aí ele fala de Deus. Ele enche essas novas gavetas, porque é ele que controla a emoção, é nós que controlamos as nossas emoções. Parece até uma utopia, mas é a mais profunda verdade. Como manter as gavetas das emoções ruins fechadas? Criando novas gavetas. Enchendo novas gavetas com promessas. Porque no subconsciente existem outras gavetas para serem cheias. Traz para dentro da sua vida e do seu coração o ensinamento do Jeremias. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Começa a abrir gavetas e criar gavetas de esperança. E você vai ver que a sua vida e até o mundo ao seu redor vai mudar literalmente. E em último lugar, tenha fé em Jesus. Porque se Jesus, e se você crê nisso, te libertar, verdadeiramente você é livre. E nós, como seres humanos, precisamos aprender em Cristo viver essa liberdade. Essa liberdade ou libertação que o amor de Deus derrama em nossos corações, que lança fora todo medo. Porque isso é uma lei da natureza, é uma lei da física, Felipe. Dois corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu trago a emoção certa, ela joga fora a errada. Quando eu preencho a gaveta com a emoção que estava lá de ruim, tem que sair fora. Então, preencha a sua vida, tenha fé em Jesus e preencha a sua vida com as promessas, com as bênçãos, com tudo aquilo. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo ele vai declarar antes disso que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? O estar contente, essa emoção, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Que se fortalece na pessoa de Jesus. Porque é dele que vem essa capacidade. É ele que te tornou a nova criatura. É ele que te encheu de fé. É ele que te encheu de poder do Espírito Santo. É ele que trouxe para nós a plenitude da certeza da presença de Deus, e não só da presença de Deus, mas do direito de poder nos aproximar dele. Tenha fé em Jesus. Em João 14, versículo de número 1, João ele vai dizer o seguinte no Evangelho. Jesus falando com os discípulos dele: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim.
E Ele vai lançar uma promessa. Não fica preocupado, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. O que mais gera dúvida, incerteza, medo e emoções negativas na vida do ser humano é o medo. E principalmente o medo da morte. Mas Jesus, ele fala, olha, não deixa essas emoções do medo, essas coisas ruins preencherem a sua mente e o seu coração, porque se você crê em mim, você vai ter a sua vida escondida em mim. Você não vai ficar limitado a essa vida, a brevidade dela, que hoje cresce e floresce e amanhã murcha. Você vai ter acesso a uma grande promessa de Deus, que é a vida eterna. Plenitude de todas as coisas. Né? Um lugar sem sofrimento, sem dor, sem emoções ruins. Só alegria, plenitude da presença de Deus. Então tenha fé em Jesus. Não deixe o seu coração ficar turbado, ennevoado, cheio de dúvidas. Né? Deixe que a luz de Deus entre em seu coração, ilumine todo aquele interior ali, que quando a luz brilha, você vai ver que aquilo que... Né, a gente percebe isso muito em filme de terror, Felipe. E até quando a gente está com medo de dormir na casa. Quando a gente vai dormir na roça, na casa dos outros, né? A árvore vira um bicho, né? Aquele galho batendo na janela ali, o vento, o barulho do vento muda, por causa do medo. Mas quando a luz brilha, você vai ver, é só uma árvore. É só o vento. Né? Então tenha fé em Jesus, deixa essa luz brilhar, porque a hora que ela revela o que está dentro ali, você vai ver que o que te dava medo, o que provocava as emoções ruins, é fraco. E você tem poder e tem autoridade sobre essas emoções, porque elas são libertas por nós mesmos. O desejo do meu coração nessa manhã é que Deus abençoe a sua vida e que você creia nessa promessa. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. E você traz para fora o sentimento, a emoção que você quiser em Cristo Jesus. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa fé, preenchendo novas gavetas no subconsciente. Vamos orar? Pai, eu quero colocar o teu filho, a tua filha, nesta manhã de domingo, diante do Senhor. Eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre ela. Que essa libertação que só vem de Jesus aconteça sobre ela. Para que ela entenda e aprenda como lidar com as emoções. Para que ela aprenda a preencher o coração com novas emoções. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Então nessa manhã eu peço abençoe o teu filho e a tua filha. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor consagre os dízimos e as ofertas. Eu peço que o Senhor consagre a nossa vida, Pai. E eu também oro pela família do pastor Giovanni, que faleceu, ó Deus, na madrugada de quinta-feira. Eu peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre esta família do pastor Giovanni, para consolar e para produzir no coração, ó Deus, o que traz paz. O sentimento, a emoção que traz paz. A certeza que temos de que em Cristo nós temos a vida eterna. Que a nossa vida está escondida em Cristo. E Deus jamais lança fora aquele que vai até Ele. Abençoe essa família nessa manhã. Abençoe o teu povo na igreja nessa manhã. Abençoe cada vida que está nos assistindo nesta manhã. Eu oro. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.